Deu? Foi, vamos ver se agora vai de novo. Boa noite. Essa é a 10ª vez que eu tô dando boa noite. Agora vai. Vamos ver. Foi? Pra mim. Pra mim veio. Tá, mas tá bom. Foi pra ti? Cláudio está ao vivo agora. Boa noite então, agora deu certo. Estamos entrando com 10 minutos de atraso, porque nós estávamos tentando entrar aqui, estava dando uns erros técnicos, mas eu acho que agora finalmente conseguimos fazer. Para mim, aqui na minha, continua não dando, mas eu quero, quem estiver entrando aí, por favor, vai dando boa noite. Vamos deixar uns 2 minutinhos para nós vermos o pessoal entrar. Tá entrando alguém aí, Cássia? Eu e a mãe, por enquanto. É que eu tô no teu, que eu vou ver se eu consigo mudar o nome, a descrição no meio da live. Acho que Não, mas é que tem que ter mais gente. Entrou mais alguém? E pra mim continua a mesma coisa, não... Dá pra fazer enquetes, perguntas, dá pra fazer aqui, tá tudo. Não tá dando. Tá dando sempre. Aham, tem gente entrou já. já encontrou. Então tá, pessoal, boa noite. Tava dando erros técnicos, por isso não estávamos conseguindo entrar. Estamos há 15 minutos fazendo live, foi uma live por minuto até agora. Eu já dei umas 15 vezes boa noite aqui, mas graças a Deus vai dar certo. Agora tá então funcionando. Dê uma boa noite para todo mundo aí. E que nós possamos fazer o nosso trabalho aqui. Nós vamos estudar hoje o Salmo 119. Eu vou fechar aqui e vou entrar de novo para ver se de repente está dando erro na minha página só, mas eu acho que é só na minha página mesmo. Então quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração. Oramos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores e que nós possamos buscar em Ti a salvação e a libertação. Ó Senhor, que Tu consiga fazer em nossas vidas o que Tu queres, que nós possamos nos colocar à disposição da Tua palavra todos os dias e fazer o que Tu queres para o nosso viver. Muito obrigado, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que vocês dessem um oi aí, tá dando? O pessoal já está cumprimentando? Então tá. Para nós começarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que se encontra em Lamentações 3, versículo 22 e 23, que diz para nós assim, ó: As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é bom demais e Ele tem tido misericórdia de nós e por isso nós não somos consumidos, por isso nós não caímos em problemas, sabe? Nós estamos vendo agora, nós estamos passando por uma época, nós estamos passando por uma dificuldade bastante grande a respeito dessa pandemia que nós estamos sofrendo. E nós estamos vendo pessoas cada um puxando brasa para o seu assado, cada um puxando para o seu partido político, e nós estamos vendo que infelizmente até entre os cristãos isso está acontecendo. Isso entristece um pouco, porque ao invés de nós estarmos falando de Cristo para as pessoas, nós estamos discutindo por ideologias políticas. Sabe, isso entristece um pouco porque nós vemos que a política não vai nos trazer nada, enquanto a palavra de Deus nos traz a salvação. Então eu convido a todos vocês que ao invés de estar discutindo política, que nós possamos começar a todos os dias falar de Deus para as pessoas. Pegar as oportunidades que nós temos e postar no Facebook, no Instagram, em qualquer outra mídia social que você tenha. Fale de Deus para as pessoas. Não fale de contra ou a favor do governo. A palavra de Deus diz para nós, se tu é contra ou se tu é a favor do governo, ela fala para nós o que nós devemos fazer é orar por eles,
para que nós possamos ter uma vida de paz aqui na terra. Então eu quero te convidar a todos os dias da tua vida a orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso presidente, orar pelo nosso governo estadual, pelo nosso governo municipal, e que nós possamos estar em constante oração para que eles possam fazer as coisas que são melhor para nós, e deixe que Deus faça as coisas espirituais. Parem de se colocar diante de um exército que não é o nosso. O nosso exército não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. Então que nós possamos mudar os nossos pensamentos e buscar em Deus a nossa salvação. Não em qualquer outro partido político, ou que seja contra ou que seja a favor do governo atual, mas que nós possamos buscar um partido maior, que é o partido de Cristo. Amém? Que nós possamos colocar isso em prática no nosso viver. Eu tomei uma decisão. Eu não vou postar mais nada de política, porque às vezes nós somos mal interpretados por coisas que nós falamos. Então o melhor é nós não falarmos, ou nem sempre ser o mal interpretado, mas às vezes nós postamos algo pensando que estamos falando uma coisa e estamos falando outra. Meu dom é meio, eu penso uma coisa e posto outra completamente diferente lá. Então que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Amém? Que assim seja. Hoje nós vamos partir para o Salmo 119, versículo 4. Nós estamos estudando o Salmo 119. Então no Salmo 119, no versículo 4, ela diz para nós assim, na versão Almeida Corrigida, diz assim: Tu, meu Deus, ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. E na nova tradução da linguagem de hoje diz para nós assim: Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que cumprisse fielmente. Então nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Como todos sabem já, é interativo, nós estamos fazendo o culto interativo, então eu peço a participação de todos. Eu peço que vocês estejam comentando, eu peço que vocês estejam mandando dúvidas, perguntas, e assim nós vamos tentando sanar dentro do possível. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que já estão junto conosco. Aqui está dizendo para nós que até agora nós estamos com algumas pessoas já online: o pastor Valdelir, o Jacemir, o Cleiton, a Cassiane, que está aqui junto comigo, a Dilce, a Josi, a Jaque, a Grazi do Ivania, a Nadia. Já temos bastante pessoas aqui, então. Vamos desenrolar e vamos para o que interessa, que é a palavra de Deus. Então quando diz para nós assim: Tu, ó Deus, me deste as tuas leis e mandaste que eu as cumprisse fielmente, quando Deus fala isso, o interesse de Deus é que nós cumprimos, que nós obedecemos todas as leis criteriosamente, que nós sejamos obedientes e não somente observantes. Que às vezes nós lemos a palavra de Deus, nós observemos a palavra de Deus, e muitas vezes nós até cobramos das outras pessoas que essas coisas sejam feitas, e na realidade muitas vezes nós não cumprimos. Então a palavra de Deus aqui, ela está dizendo para nós que nós temos que cumprir a lei, exatamente o que está sendo dito. Eu sei que é complicado, e nós vamos chegar no fim desse estudo, vocês vão entender que na realidade nós nunca vamos conseguir cumprir essas leis, mas nós temos algo maior que Deus nos preparou, que nós estamos estudando desde o primeiro versículo, no primeiro, no segundo e no terceiro. Nós vemos que para nós colocar em prática tudo o que está escrito dentro da palavra de Deus, nós não temos como cumprir por nós sermos seres humanos. E os seres humanos, infelizmente, nós somos de carne, e a carne, nós pendemos sempre para o lado da carne. Os nossos desejos sempre pendem para o lado da carne, infelizmente. Porque a carne combate contra o espírito, e o espírito combate contra a carne. E infelizmente nós vivemos no mundo, ou graças a Deus nós vivemos no mundo
e nós somos de carne. Então os nossos desejos sempre são maiores. Para nós ter noção do que os nossos desejos são maiores, muitas vezes nós comemos mais do que nós necessitamos, porque o nosso desejo de comer é grande. Então nós temos que pensar que nós temos que combater contra a carne. Mesmo que nós tenhamos desejo de comer um pouco mais, nós não podemos comer, nós temos que comer somente o necessário. Então, só que a carne é forte. Então, nós temos que lutar contra a carne com todas as nossas forças, em jejum e oração. Não falando agora em respeito do alimento, mas em respeito dos nossos desejos carnais, todos eles. Nós temos que estar constantemente lutando. Se nós não colocarmos constantemente a nossa vida em oração e em jejum, nós vamos ser vencidos pela carne. O meu pastor lá em Cachoeirinha, quando eu me converti, ele dizia que a vida da gente são dois cachorros, um cachorro branco e um cachorro preto. O cachorro preto é o cachorro das trevas e o cachorro branco é o cachorro da luz. E qual é o cachorro que vai vencer a batalha? É aquele que nós alimentamos mais. Então nós estamos alimentando mais as trevas ou nós estamos alimentando mais a luz? Nós estamos alimentando mais a nossa carne, ou seja, olhando coisas que nós queremos. Nós sentamos na frente da televisão e matamos os nossos desejos de ver coisas que não devem, ou nós estamos mais sentados diante de uma Bíblia, debruçado perante a Bíblia e lendo sobre a palavra de Deus? Qual é o nosso que nós temos dado mais ênfase? As coisas da carne ou as coisas do mundo? E aqui Deus nos manda que nós obedeçamos criteriosamente a sua palavra, que nós sejamos totalmente obedientes e não somente observantes. Então, a palavra de Deus diz para nós, se eu não me engano, em Tiago, que diz que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes dela. E o praticar é isso, o praticar é nós colocar em prática tudo que está escrito lá. Mesmo que isso venha contra os nossos desejos, mesmo que isso venha contra o que nós queremos na nossa vida, mas nós temos que colocar isso em prática. Além, nós não podemos ser displicentes. Deus não aceita que nós sejamos mais ou menos, sabe? Infelizmente, fala para nós, se eu não me engano, em Atos 26, no versículo 28, que Paulo está perante Agripa. E perante Agripa ele começa a falar de Deus para Agripa, e Agripa pergunta para ele assim: tu acha que em tão pouco tempo tu vai me converter em um cristão? Tu quase me fez eu transformar num cristão com essas tuas palavras. E Paulo disse para ele assim: quem me dera não fosse só o Senhor, mas todas as pessoas que estão aqui na volta se tornassem cristão. Mas eu quero me ater a esse quase, porque às vezes nós vivemos nesse quase. Às vezes, tu sabe quando a gente faz uma prova na escola e a média é 6, nós tiramos 5,8, nós quase alcançamos o objetivo, mas nós não passamos. Nós vamos fazer o vestibular, nós quase passamos no vestibular, nós não entramos na faculdade. Nós vamos na rodoviária pegar um ônibus, mas nós chegamos meio minuto atrasado, nós quase pegamos o ônibus, mas nós não vamos a lugar nenhum. E assim sucessivamente, todas as coisas que nós fizemos, se nós ficarmos no quase, nós não chegamos em lugar nenhum, infelizmente. Então, meus queridos irmãos, se nós formos displicentes com a palavra de Deus, se nós formos mais ou menos com a palavra de Deus, infelizmente eu vou te dizer, tu vai perder a tua vida aqui na terra porque tu não vai fazer as coisas, e tu vai perder a tua vida na eternidade porque tu não vai ser salvo. Então, se tu quer ser mundano, seja mundano. Se tu quer ser do reino de Deus, seja do reino de Deus. Busque a Deus de verdade, entregue a tua vida a Deus de verdade, e assim tu vai ser transformado. Por isso que ela diz aqui, que nós temos que colocar tudo que Cristo nos mandou, tudo que Deus nos mandou em prática. Nós temos que ser completamente obedientes, nós temos que ser cheios de obediência.
para que assim nós possamos encontrar a palavra de Deus de verdade. A lei, nós só vamos observar a lei, nós só vamos colocar em prática e ser obediente no momento que nós amar a lei verdadeiramente, no momento que nós amar a Deus verdadeiramente, no momento que, como nós falamos ontem, nós amarmos a lei com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Ou seja, se nós estivermos com nossos pensamentos ligados em Cristo, se nós estivermos com o nosso espírito ligado em Cristo, e se nós levarmos a nossa carne cativa a Cristo, aí nós vamos conseguir ser obedientes a Deus de verdade. Então eu convido vocês que de hoje em diante nós começamos a dar um passo diferente na nossa vida. Não queremos mais viver como até aqui nós vivemos, vivendo com um pé no mundo e um pé na palavra de Deus. Mas em vez de tu ficar em cima do muro, te atira para um lado. Cara, ou tu vai para o lado do mundo e extrapola, ou tu vai para o lado de Deus e desfruta das coisas de Deus. Sabe que infelizmente tu vai poder até dizer para mim assim, pô, dura as tuas palavras, mas é a verdade. Não adianta nada nós capenguear entre dois senhores. A palavra de Deus diz para nós que nós não podemos servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir a Deus e as coisas do mundo. Então, te entrega de verdade o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazendo. Seja obediente à palavra de Deus e busque com todas as tuas forças que isso aconteça. Aí tu vai dizer para mim assim, mas não dá, eu luto com todas as minhas forças para conseguir vencer e não estou conseguindo, eu estou caindo, mas isso não importa. O interessante é que tu esteja lutando com todas as tuas forças para alcançar o objetivo, porque a vitória não pertence a ti, a vitória pertence a Deus. Deus vai colocar a mão sobre ti e vai te fazer ter forças para vencer, mas tu tem que dar o primeiro passo. Tu tem que colocar em mente que eu não quero mais as coisas do mundo, mas eu quero as coisas de Deus, e assim vai ser mudado na tua vida. Amém? Tem algum comentário ou não? Só a Cássia que comentou. Tu pode falar o que tu falou. Fala aí para nós compreender. Palavras duras, porém verdadeiras. Me entristece profundamente saber que raramente nos entregamos 100% a Deus. Sempre confiamos nas nossas próprias forças. Receita para se perder. Essa é a realidade. Infelizmente, nós ficamos capengueando entre dois senhores. Nós, muitas vezes, nós desfalecemos das coisas que nós estamos lutando. Às vezes a gente ora para Deus e diz assim, Senhor, eu tenho tal problema na minha vida, eu preciso que tu me ajude. E aí a gente vence um dia, a gente vence no segundo dia, nós vencemos no terceiro dia, chega lá no quarto dia nós caímos e aí nós desesperamos. Mas a palavra de Deus não diz isso para nós, ao contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos ser perseverantes. Ah, mas eu caí, não importa que tu caiu, persevera de novo, levanta de novo e vai à luta de novo. E obedece de novo, e assim todos os dias. E amanhã se tu cair, luta de novo. E depois da manhã se tu cair, luta de novo. Mas não te entrega. Todos os dias vamos lutar com todas as nossas forças para ser obedientes a Deus, mesmo que nós caiamos incessantemente, todos os dias. Mas todos os dias, o interessante não é que nós não caiamos, mas o interessante é que nós tenhamos força para levantar todas as vezes que nós cairmos. Seja assim, meu irmão, que tu vai ver o quanto Deus tem misericórdia. Por isso que eu li aquela passagem no início, a passagem de Lamentações 3:22. As misericórdias, nós só não somos consumidos por Deus porque as misericórdias deles se renovam todos os dias. Dia após dia elas se renovam. E por isso eu estou aqui hoje. Porque se eu dependesse das coisas que eu fiz, porque se dependesse das coisas que eu continuo fazendo muitas vezes, com certeza eu ganharia o inferno. Por isso que às vezes quando eu ouço aquela música que diz assim, restitui, devolve de volta o que é meu, eu não quero. Eu não quero que Deus me restitua o que é meu, porque o que eu mereço é o inferno. Mas Cristo, na sua imensa misericórdia,
Cristo na misericórdia diária, Ele tem se revelado para mim e tem colocado em mim uma fé maior, para que eu possa me erguer de novo e de novo vencer. E amanhã, se eu cair, de novo Ele vai me dar força e de novo eu vou vencer. Então que nós possamos, de verdade, nós fomos chamados a ser obedientes. Deus mandou que nós temos que ser obedientes nesse versículo. Vamos ler mais uma vez ele? Diz assim: Tu, ó Deus, me deste as tuas leis e mandaste que eu as cumprisse fielmente. Então nós fomos chamados para a obediência de Deus. Então nós temos que ser obedientes a Deus, porque isso é um mandamento. Um mandamento que Deus nos deu é que nós sejamos obedientes aos mandamentos dele. Parece que é uma coisa que se repete, mas não. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que fazer o melhor para servir a Deus. Nós temos que colocar os nossos corpos à disposição de Deus. A palavra de Deus diz para nós que quando, eu acho que eu até já fiz um comentário a respeito disso, que quando vocês irem entregar o sacrifício de vocês no altar, e você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa o sacrifício ali, volta lá, pede perdão para o teu irmão, e depois tu vem e entrega o teu sacrifício. Antigamente, esse sacrifício que ele estava falando é a respeito da morte dos animais, do bezerro, das pombinhas, da oferta de qualquer oferta de animal. Daí no Novo Testamento, hoje as pessoas pensam que esse sacrifício, essa oferta que nós estamos fazendo, seria o dízimo, levar o dízimo, mas não é isso que Deus está falando. Ele fala para nós que os nossos corpos têm que ser entregues a Deus como sacrifício vivo. E é esse que é o sacrifício aceitável a Deus, os nossos corpos. Nós ir até Deus e entregar o nosso corpo a Deus, ou seja, eu já não sou mais dono dessa carne. Por isso que ele diz que nós temos que amá-lo em corpo, alma e em espírito. Por isso que ele diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Não, toda coração, alma e força. Coração é o espírito, alma é o entendimento e força é o nosso corpo. Nós temos que entregar isso a Deus. E nós estamos falando isso desde ontem. Nós temos que entregar o nosso corpo em sacrifício a Deus. Nós temos que entregar para que Ele faça a vontade dEle no nosso viver. Nós deixamos de viver. Infelizmente, não é infelizmente, mas se vocês verem, eu acho que se vocês entrarem em todas as minhas pregações, todas as pregações eu digo isso, que se nós não entregar a nossa vida a Deus, se nós não colocar em prática Gálatas 2:20, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a nossa fé é vã. Não adianta nada nós vivermos uma fé da boca para fora. Aí nós vamos ser como nós lemos na terça-feira, como fariseus. Pessoas que falam a respeito da palavra de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não cumprem a palavra de Deus. Então que nós possamos mudar, de verdade, que nós possamos colocar em prática a obediência à palavra de Deus, que nós possamos ser obedientes a Deus de verdade. Meus amados, não quero fazer um culto, eu quero fazer uma interação. Então converse comigo, falem comigo, façam perguntas, comentem. A Josi comentou: o quase e o e se não nos levam a lugar nenhum. Exato. E a gente tem a mania de dizer assim: se eu tivesse, isso não vai mudar em nada na tua vida. Nós temos que colocar em prática, nós temos que dar o primeiro passo. Eu acho interessante que tu sabe quando um maratonista, o cara, eu já falei isso, acho até na igreja, eu sempre tive vontade de correr a maratona de São Silvestre, mas eu nunca corri. Mas por quê? Porque eu nunca treinei para correr. Há uns 2 anos atrás eu fui no médico e o médico disse para mim que eu estava com triglicerídeo alto, que eu estava com algumas coisas fora de ordem, mas se eu me exercitasse, isso tudo entraria ao normal. E eu comecei a andar, e aí
aquilo parece que ficou pouco, daí eu comecei a correr um pouquinho, e comecei a correr um pouquinho mais, e comecei a correr um pouquinho mais, e no final de 6 meses eu estava correndo 5 quilômetros. E aí eu vislumbrei a ideia de poder correr a maratona. E aí eu corri a maratona de São José, não a maratona, a meia maratona, né? Também não vamos muito aí, 42 quilômetros já não, a minha idade já não me ajuda muito para correr não. Mas eu corri a meia maratona de São José e os 5 quilômetros, eu fiz 5 quilômetros na meia maratona de São José. Na minha, a faixa etária de 40 a 50 anos, na São Silvestre não, na maratona de São José, eu cheguei em 6º lugar. Então assim, não pela colocação, porque na realidade o que eu mais queria é poder participar de uma maratona, e eu consegui satisfazer esse meu desejo. Mas para eu satisfazer esse meu desejo, eu tive que colocar em prática, eu tive que correr todos os dias, eu tive que lutar com todas as minhas forças, abandonar muitas coisas que eu fazia e colocar coisas novas na minha vida para que isso acontecesse. E na realidade isso acontece também na vida espiritual. Se nós não mudarmos o nosso pensamento, se nós não mudarmos a nossa maneira de agir, se nós continuarmos as mesmas pessoas, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, se eu não colocar meta na minha vida a ter um horário de oração todos os dias, se eu não colocar meta na minha vida de ter um horário que eu possa ler a palavra e meditar nela todos os dias, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Eu vou ser simplesmente sempre aquela pessoa que nós lemos em Isaías 1, que diz: pessoas que se encontram em ajuntamento solene. Nós vamos na igreja, nós batemos ponto, e é isso que estamos fazendo. Na realidade, ao invés de nós estarmos servindo a Cristo, nós estamos indo lá e batendo ponto na igreja, toda semana dizendo assim: cumpri o meu objetivo, tá aqui, meu objetivo não, cumpri a minha obrigação, eu vim na igreja, estou de bem, eu dei o meu dízimo, pronto, eu levei uma cesta básica para uma família, pronto. Ou seja, eu estou vivendo das coisas mínimas. Sabe, às vezes as pessoas perguntam assim: qual é a nota que eu preciso para passar? Aí a professora diz assim: a média é 6. Nós nos esforçamos para chegar no 6. E hoje, o que eu estou vendo dentro da igreja, eu estou vendo entre o povo cristão é isso. Nós estamos nos esforçando para chegar no limiar. Ou seja, eu cumpri o que era para eu fazer. Eu fui no culto de domingo, eu dei o dízimo, eu ajudei um necessitado, eu fiz uma oração com uma viúva. Se podem, batem foto e botam no Facebook. E quando ainda não fazem como os fariseus, de propagar isso, ir lá fazer uma oração hoje eu vou lá no asilo, chega lá no asilo e faz uma foto para mostrar para as pessoas. Ou seja, nós estamos simplesmente fazendo coisas que os outros esperam, sabe? Isso é triste. Infelizmente nós vemos que nos entristece isso nos entristece muito. Nós vivemos uma vida bem mais ou menos. Nós não colocamos de verdade, nós fomos chamados para a obediência, mas não somos obedientes. Nós não servimos a Deus da melhor forma que nós podemos. Nós não renunciamos à nossa vontade, porque a nossa vontade é que nós vivamos bem. Então nós fizemos de tudo para que nós possamos viver bem. E estamos nem aí com os outros. Hoje o pessoal está bem quieto, né? Tem um comentário do Glauco. Pastor Glauco, fale. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. É isso aí, pastor. O obedecer é muito melhor do que o sacrificar. É que hoje em dia as pessoas estão achando que pagar o dízimo é o suficiente.
que ir na igreja é o suficiente. Não, isso não é o suficiente. A suficiência está, o louvor está em nós levantarmos pela manhã, já na presença de Deus, passar o nosso dia inteiro na presença de Deus, buscando a Deus. Não adianta nada nós cumprir o mandamento de guardarás o sábado, e no sábado tu servir ao Senhor, mas o restante da semana inteira nós passamos a nossa vida fazendo tudo o que nós queremos. Não é isso. A palavra de Deus hoje diz para nós que nós somos salvos pela graça, e pela graça nós fizemos as coisas não mais por lei, mas por amor. Nós obedecemos a Deus porque nós amamos a Deus, nós fazemos as coisas de Deus porque nós amamos a Deus, nós levamos um prato de comida para o necessitado porque nós amamos a Deus, nós levamos o dízimo porque nós amamos a Deus, nós vamos na igreja porque nós amamos a Deus, tudo nós fazemos porque nós amamos a Deus, e principalmente nós obedecemos a Deus porque nós amamos a Deus, porque se a palavra nos diz, tu vai mostrar que me ama se obedecer os meus mandamentos. Tu está obedecendo os mandamentos de Deus? Nós estamos colocando em prática esse versículo que diz para nós que Deus, tu me desse as tuas leis e mandaste que eu cumprisse elas fielmente. Nós temos cumprido fielmente a lei de Deus, ou nós temos sido negligentes? Nós estamos perdendo as bênçãos que esse salmo diz para nós, que ele diz no primeiro versículo, bem-aventurado, no segundo versículo, bem-aventurado, no terceiro versículo, bem-aventurado. Será que nós temos sido bem-aventurados? Será que nós temos sido felizes porque nós estamos obedecendo às coisas de Deus, ou simplesmente nós estamos seguindo as superstições que nós falamos ontem? Sabe, eu até peguei aqui um site que eu queria saber alguma coisa mais ou menos a respeito de superstição, e hoje nós estamos vendo, infelizmente, dentro das igrejas, que hoje nós estamos vivendo essa superstição, inclusive dentro de igrejas. Aí eu peguei algumas coisas que tem aqui, que eu vi que tem em igreja. Os pastores vendendo rede de pesca, um pedaço da rede da pesca maravilhosa, o cajado do pastor, o sabonete com cheiro de ovelha, saquetel da prosperidade, diploma de santidade, a cesta de Moisés, um pedaço da cesta de Moisés, o copo com água consagrada, o vidro de óleo do amor, o sachê de sangue do cordeiro, o kit das 7 águas milagrosa, a rosa consagrada e abençoada, a vela não sei do que, sandália de Cristo, cruz do desafio, o vidro da água do Jordão, pacotinho de terra de Nazaré, aliança do concerto, pacote de sal do Mar Grosso, fita da mulher virtuosa, manto branco da purificação divina, galho de arruda, galho de trevo de 4 folhas, vidro de água do tanque de Siloé, cálice de vinho da borda de Canaã, funda de Davi, olha meu Deus, vidro de óleo benzido da balsa de... Que tamanho era o cesto de Moisés para vender para tanta gente? E a sandália, então, quantos pedacinhos deu essa sandália? Quantas unidades tem da funda de Davi? Pelo amor de Deus. Manto de Elias, pulseira colorida da bênção de Deus, cópia da nota de 100 mil reais da prosperidade, saco de cimento da prosperidade material, tijolo da casa própria, chave da casa própria, bilhete abençoado da sorte do carro, kit de 7 socorro espiritual, camisa preta com nó, lenço abençoado, fronha benzida, cofrinho da esperança. Meus queridos, isso é algumas coisas que nós temos vendo de superstição dentro das igrejas. Pessoas vendendo prosperidade, pessoas vendendo prosperidade, vendendo misticismo, vendendo coisas boas na tua vida, que tu seja como é que o valoroso de Jesus Cristo. Cara, infelizmente nós estamos vivendo uma época triste do cristianismo, de ver pessoas se entregando, pessoas comprando, sério, pessoas comprando lenço suado do cara porque vai trazer a benção. A Josiane falou que a funda de Davi ela estava precisando.
Pra matar os gigantes lá. A Josi fez um comentário mais cedo que eu vou até tentar linkar com o que tu tá falando, que ela disse assim, ó, precisamos de uma mudança completa de mente, como diz Paulo em Romanos 12:2. Daí até dá pra dizer que... Porque se estão vendendo isso é porque tem gente que compra. E se a gente está comprando essas coisas é porque a gente está buscando prosperidade, estamos buscando uma funda de Davi, a gente está buscando prosperidade material, prosperidade financeira, prosperidade... O que quer que eles estejam vendendo, se tem gente comprando é porque é isso que elas estão buscando, e não Deus. Isso que a Josi acabou de comentar. Mas vem porque tem quem compre. Infelizmente erramos por não conhecer a palavra, né, Josi? Josi... Vão achar que eu copiei a Josi agora. Mas é isso, sabe? Eu não vou dar haha, não. Infelizmente, o que nós vemos é isso. Essa é a realidade. São pessoas... um tempo atrás, teve uma senhora que deu um valor exorbitante. Ela vendeu a casa e levou para uma igreja. Eu vou falar. Ela vendeu a casa dela e botou a casa lá na Fogueira Santa. E depois que ela botou a casa na Fogueira Santa, ela entrou na justiça contra a igreja, porque ela ficou sem onde morar. Ela entrou na justiça contra a igreja condenou ela, condenou a igreja a devolver o dinheiro da casa dela. E aí eu não sei dizer se a igreja devolveu ou se a igreja não devolveu. Isso eu não sei. Eu sei que ela entrou na justiça contra a igreja para receber de volta. Mas infelizmente, o que eu quero dizer para vocês aí a minha irmã, ela fez o seguinte comentário: os pastores enganam essas pessoas e tiram dinheiro delas. E eu disse para minha irmã o seguinte: infelizmente eu tenho que discordar contigo, porque o pastor não engana. O pastor verdadeiro não engana a ovelha, mas o lobo engana o bode. Tá? Porque eu acho que o cara que vendeu a casa, a pessoa que vendeu a casa para dar na Fogueira Santa porque queria receber 10 casas, é tão safada quanto o cara que tirou a casa dela. Desculpa a palavra, mas se tu tá dando dinheiro para receber de volta, olha, experimenta ler Coríntios, tá? Experimenta ler em 1 Coríntios lá que diz assim, ó: se tu der qualquer coisa com segunda intenção, isso vai servir de maldição na tua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se tu der o teu dízimo, se tu der uma oferta para a igreja, pensando em receber alguma coisa de volta, infelizmente eu vou dizer para ti, isso não vai servir de bênção na tua vida. Cara, tu pode até receber alguma coisa que tu peça. Como eu já falei uns tempo atrás aqui, quem te promete prosperidade, quem te promete vitória financeira, não é Deus, não é Jesus. Tu pode ler lá na passagem onde Cristo estava no deserto, nos 40 dias, que o Satanás chegou para ele e disse assim para ele: eu te dou tudo, olha esses reinos da terra, eu te dou tudo, basta que tu me adores. Quem oferece tudo não é Cristo. Cristo oferece só uma coisa: salvação. Amém. Então tu queres o que na tua vida? Salvação ou tu queres prosperidade financeira? Escolha qual é que tu quer. Isso eu já falei outro dia. Tu quer ganhar dinheiro? Cara, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai te formar em alguma coisa e vai trabalhar e ganha e enriquece de verdade. Agora, se tu quer servir a Cristo, sirva de verdade. Sabe, é isso. Nós colocamos jugo sobre o nosso próprio pescoço, sabe? Isso é triste. Nós colocamos peso sobre sobre nós mesmos, dizendo que nós temos que dar o dízimo para ser abençoado por Deus. Não, nós fomos abençoados, isso eu já falei, quando Cristo, desde antes da fundação do mundo, Ele colocou o nosso livro no livro da vida. Isso que é a bênção, não é eu ter o que comer ou ter o que beber. Vocês já leram Abacuque, a oração de Abacuque? Mesmo que a figueira minta, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja gado no curral, Deus continua sendo Deus. Eu não sirvo Deus por causa da circunstância ou para ter alguma coisa. Eu sirvo Deus porque Ele já me salvou, Ele já me retirou de um charco de pecado, Ele me livrou de um vale de sombra e de morte, ao qual eu temia, e hoje não mais, mas eu estou na presença de Deus. Faça isso, meu irmão, para te ver o quão maravilhoso Deus vai mudar de verdade a tua vida. Tem mais algum comentário? Não?
Não apareceu pra mim aqui. Eu vou atualizar aqui. Apareceu ali. Apareceu. Ah, agora eu atualizei, peraí. Por que a Cassi não leu quantas, não? A Cassi não puxa a brasa. A Cassi não quer aparecer hoje. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. É triste saber que pecamos por não conhecer a palavra, sendo que Jesus é a palavra. Se não conhecemos a palavra, não conhecemos Jesus. Verdade. Se nós não conhecermos a palavra, Não conhecemos aqui. infelizmente. E na realidade, E se não conhecemos Jesus, se não conhecemos a palavra, que é Jesus, nós também não conhecemos a vida, porque Jesus diz que Ele é a vida. e na realidade nós vamos conhecer a Cristo no momento que Ele se revelar para nós, né? Então, o que nós temos que fazer? Levar o Evangelho a toda criatura. É isso que nós temos que fazer. Algo interessante que eu queria comentar a respeito desses salmos, que nós lemos hoje até o 4. Então, falando a respeito do 1, 2, 3 e 4, nós vemos que o salmista aqui, ele começa o salmo na terceira pessoa. Olha que interessante. Ele começa o salmo na terceira pessoa. Ele diz assim, ó: bem-aventurados irrepreensíveis. São bem-aventurados e irrepreensíveis. Ele está falando na terceira pessoa do plural. Depois ele passa para a segunda pessoa terceira pessoa do singular. Bem-aventurados os irrepreensíveis. Depois ele passa para a segunda pessoa do plural e diz assim, ó: tu nos ordenaste o mandamento, ou seja, tu nos ordenaste. Ele passou para a terceira pessoa do bem-aventurados. Eles são bem-aventurados, passa para nós somos bem-aventurados. E por fim ele chega no terceiro ali, ele diz assim, ó, ele entra na primeira pessoa do singular, que diz assim, ó: quem me dera os meus caminhos fosse dirigido para observar os teus mandamentos. Sabe, isso é maravilhoso. Ele sai da terceira pessoa para a segunda pessoa e chega na primeira pessoa, que diz que bem-aventurado aqueles, quem me dera que os meus caminhos fossem dirigidos e observados pelos mandamentos do Senhor, que é o versículo que nós estamos lendo, mas em uma outra tradução. Quanto maior o amor pela santidade que nós temos, mais nós nos achegamos a Deus. Então a pergunta é: o quanto tu está perto de Deus? Quanto nós conhecemos da palavra de Deus, que a Cassiane falou ali agora? O quanto nós conhecemos da palavra de Deus para podermos chegar na presença de Deus? O quanto a gente domina a palavra de Deus? O quanto nós somos confrontados pelos ensinamentos de Deus? Sabe, por isso que eu acho que quando a gente chega numa igreja e o pastor prega lá que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquele outro, e tu entra lá e sai de lá cheio de bênção, não sei se isso é legal, mas se tu chegar lá e o pastor te falar alguma coisa e aquilo confrontar o teu eu, e tu sair de lá machucado, tu sair de lá, meu Deus, como eu estou errado, eu acho que isso vale muito mais. A palavra de Deus, ela não está aqui para nos massagear o nosso ego, mas ela está aqui para nos confrontar e para nós mudar os nossos pensamentos. Então que nós possamos de verdade colocar em prática isso, de verdade ler a palavra de Deus e parar de dizer: tu não foi no culto, a palavra era para ti. Não, a palavra não era para aquela pessoa, a palavra era para ti que está no culto. Quando tu diz que a palavra era para o outro, tu está dizendo que Deus não sabe fazer as coisas. Deus fala para as pessoas que estão naquele culto. A palavra foi para ti, não foi para aquele irmão que não foi. Então, tu que está ouvindo essa palavra, a palavra é para ti, tá? É para mim. Que a palavra é viva, né? Então ela vai se adaptar à tua necessidade. A não ser que tu esteja fechado a ponto de... Assim, é aquele negócio que talvez a principal coisa que o Espírito Santo faz na gente é o convencimento do pecado. Então, se tu não tá vendo onde a palavra de Deus pode mudar a tua vida, talvez esteja faltando um pouco de reconhecer os teus pecados. Talvez tu não esteja sensível ao que o Espírito Santo está dizendo na tua vida, né? De te mostrar os teus pecados e aonde tu pode melhorar. A palavra de Deus diz para nós que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu chegar para ti e dizer assim, tu tem que te arrepender do teu pecado, tu dizer para mim assim, mas eu não tenho pecado, meu querido, pecou. Não, tu não tem Espírito Santo.
Tu não... Porque se tu acha que tu não tem pecado, tu não tem o Espírito Santo, isso eu te garanto. Porque a palavra, o Espírito Santo nos mostra para nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, no momento que nós recebemos Cristo na nossa vida, no momento que nós somos batizados com o Espírito Santo, nós vemos o quão pecador nós somos. E a palavra de Deus diz se eu não me lembro quem foi que falou, mas eu acho que foi, cara, não lembro quem foi que falou, que diz assim, ó, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu acho o erro na minha vida. Quanto mais eu leio, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu sofro demais e eu choro. Bem-aventurado aqueles que choram. Choram os seus pecados, choram os seus erros e choram as suas dificuldades. Mas aí agora tu vai dizer para mim assim, nossa, esse culto de hoje tu só nos colocou para baixo. Nós vimos que estamos perdidos, que não conseguimos, nós não vamos conseguir ser obedientes à palavra de Deus. Mas aí eu quero terminar com algumas perguntas para ti. O Alexandre mandou alguma coisa. O Alexandre Ignacio falou. E uma coisa que estamos acostumados a dizer, fulano, tu não foi no culto, perdeu a palavra. Mas a palavra era para nós mesmos, muito verdade isso. É verdade, Alexandre. Que bom que tu está aí. Que Deus te abençoe, mano. Que Deus te abençoe mesmo. Eu também estamos. A Comarina, tia Comarina, te amo aí, guria. Então assim, eu quero terminar essa live com algumas perguntas para ti. Algumas perguntas para ti. De tudo que eu falei, e eu quero que tu olhe para dentro de ti e me responda. Quem é suficiente para fazer essas coisas? Quem de nós consegue obedecer ao Senhor de forma irrepreensível? Será que nós conseguimos botar em prática esse versículo? Será que nós conseguimos obedecer a Deus irrepreensivelmente, a ponto de ninguém poder acusar nós de nada? Será que nós conseguimos obedecer a Deus de forma completa e total? Será que nós conseguimos colocar em prática isso que foi escrito? Você não precisa nem tu responder, eu vou responder por ti. Não consigo. Ninguém consegue. Infelizmente. Então, se nós olharmos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto versículo, eu queria que tu consegue ler para mim aí? Alguém consegue ler para mim? Salmo 119. Salmo 119, versículo 1, 2, 3 e 4. Já estou... Começar a trazer minha Bíblia de papel para cá. Mais fácil de procurar. Em qual... Pode ser qualquer um, na linguagem de hoje, pode ser, que tiver aí. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam... Feliz é aquele que não pode ser acusado de nada. Não pode ser acusado de nada. Que vivem de acordo com ela. Que vive de acordo com a palavra. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Que guarda os mandamentos de Deus e obedece a Deus de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Que não praticam o caminho do mal e andam no caminho de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandastes que nós as cumpríssemos fielmente. E nós cumprimos fielmente. Não conseguimos. Ninguém consegue cumprir esses 4 mandamentos, esses 4 versículos. Até agora nós estudamos só 4 versículos e nós chegamos já à conclusão que nós não conseguimos cumprir ele. Mas o que eu tenho para falar para ti hoje é que tu não precisa desanimar. É que tu não precisa desistir, porque Deus vem ao nosso socorro. Deus nos ajuda. Em primeiro lugar, Deus tem nos ajudado, nos perdoando de nosso pecado da desobediência. Ele sabe que nós não temos condições de cumprir esses mandamentos. E Ele nos chama para que nós sejamos perdoados. E aí Ele diz para nós que
bem-aventurado é todos aqueles que fazem tudo isso. E nós sabemos que não conseguimos fazer tudo isso. E aí ele lê o 32:1 de novo para nós. E aí nós vamos chegar no Salmo 32, versículo 1. Peraí, Salmo 32:1. Isso. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele em que as maldades são... Deus perdoa. Deus perdoa. E os pecados Ele apaga. E os pecados Deus apaga. Deus apaga todos os teus pecados. Então, basta que tu ande no caminho dele. E o 2? Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Bem-aventurado aquele que Deus não acusa de fazer coisas más. Então Deus não nos acusa de fazer coisas más. Deus mandou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então no momento que Deus mandou o Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer para nós, para nos livrar de todos esses problemas. Qual é a nossa parte na salvação? Não atrapalhar Deus. Deixa que Deus faça a obra dele na tua vida. Não adianta nada nós colocarmos com todas as nossas forças. É lógico, nós temos que lutar com todas as nossas forças para não pecar. Mas se tu pecar, não desiste. Se tu pecar, não desiste. Se tu pecar, não tem problema, porque Deus, em João fala, em 1 João fala para nós assim, e eu falo isso, agora eu vou falar a respeito do Salmo 119, 1, 2, 3 e 4, eu falo isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, Ele deu para vocês um advogado que vai defender vocês junto ao Pai. Então fique tranquilo, simplesmente faça tudo que tiver ao teu alcance para obedecer a Deus. E se tu não conseguir, se tu cair, tem um advogado que está do teu lado para te dar força. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Obedece tão somente a Deus, coloca em prática tão somente a palavra dele, simplesmente ore, simplesmente jejue, busque na palavra dele todos os dias e tu vai ver o que ele vai fazer, as maravilhas que ele vai fazer na tua vida, e aí tu vai conseguir receber isso que ele prometeu nesse salmo, tu vai ser feliz. Amém. É isso que ele promete para nós. Ele não promete casa, ele não promete carro do ano, mas ele promete bem-aventurado, feliz aquele que anda nos meus caminhos, feliz aquele que me ama, feliz aquele que me obedece, feliz aquele que faz tudo isso, feliz aquele por quem eu morri, feliz aquele em que eu olho e não imputo os pecados dele, porque eu imputo os pecados dele em Cristo, e Cristo morreu para me dar salvação. O Evangelho de Deus é maravilhoso e é leve. A palavra de Deus diz para nós que abandona os teus pecados e pega o meu jugo que é leve e suave. Pegue o jugo de Jesus Cristo e assim tu vai viver uma vida de alegria, uma vida de paz. E assim eu encerro essa palavra, que nós possamos mais uma vez agradecer a Deus por bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e as minhas iniquidades foram pregadas, curadas e perdoadas na cruz do Calvário. Amém. E meus pecados todos foram cobertos. Leia Isaías 53 e você vai ver o que Cristo fez por ti. Vamos lá. É maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Foi um privilégio a gente estar aqui novamente. Amanhã nós não vamos ter o encontro de tendas. Amanhã vai ser o nosso bate-papo com os pastores. Como amanhã é domingo e o culto é nos domingos às 19h30, amanhã vai ser a nossa live, vai ser a partir das 19h30. Vai ter 3 pastores conversando com vocês e respondendo as perguntas de vocês. Só que vocês têm que interagir mais. Hoje tinha pouca pessoa, tinha uma média de 11 pessoas, geralmente tem 9. Vamos interagir mais. E outra coisa, é que hoje também tá bem... Tem várias lives, né? No sábado de noite tem várias lives. Então foi meio dividido a coisa. Outra coisa que eu quero pedir para vocês
Eu postei no Facebook, mas eu não vou mandar no WhatsApp, mas eu quero pedir para vocês, amanhã a partir das 18 horas nós vamos estar na igreja. Nós temos irmãos na igreja que estão passando necessidade financeira, irmão na igreja que não tem o que comer dentro de casa, então nós pedimos que vocês levem o alimento. Leve 1 quilo de alimento, 5 quilos de alimento, o que você puder, leve o que você puder, para que nós possamos fazer cestos básicos e poder distribuir entre os nossos irmãos na igreja. E o que sobrar, nós vamos entregar na comunidade ali não é o Freio Damião. Esqueci ali, até Fruguilhão. Benjamin, loteamento Benjamin. Nós vamos entregar ali no Benjamin. Nós fizemos parceria com o Jandir. O Jandir também vai fazer uma live e vai pedir que as pessoas vá ali na igreja. Então, a partir das 18 horas até as 19 nós vamos estar recebendo os alimentos ali. Então, chegue ali e leve o seu alimento. Quero convidar vocês a fazer uma oração e assim nós terminamos o nosso culto. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu fez em nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos botar em prática, Senhor, esses versículos, que nós possamos colocar em prática, Senhor, fazer a Tua vontade e obedecer os Teus mandamentos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu fez em nosso viver. E eu te agradeço e te entrego essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, que Deus abençoe.